Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vibe do Bem. Hoje eu tô aqui com o Fábio Rasch, com o Rogerinho Miel. A Rô não pôde vir aqui hoje, mas a gente, infelizmente, a gente deixa o nosso abraço fraterno, beijão, pra dizer pra Rô que tu faz muita falta aqui conosco. E eu também vou fazer um gancho pra passar a fala pro Rogerinho, pra mandar um abraço pra aquelas pessoas que estão sempre junto com a gente, que estão acompanhando ali as nossas redes sociais, da Casalage Fabiano, deixando seu comentário nos nossos vídeos, deixando seu like. Então vai lá. Mandar um abraço, primeiramente, para nossa família, né? Pra nossa família, então, sempre nos apoiando, exatamente, sempre ouvindo e nos dando os feedbacks. Mandando pra todo o WhatsApp ali. Compartilhando com geral. Botando nos grupos da família hoje, olha o Lula. Orgulhosos, os olhos brilhando. Mandar um abraço pro pessoal que frequenta aqui a casa também, tá sempre junto conosco, sempre comentando. Pessoal dos grupos de estudo. E mandar um abraço em especial pro pessoal que comenta, compartilha e fala e interage com a gente lá nas todas as redes sociais, né? Então é o Luiz Carlos Fernandes, tá sempre comentando nossos vídeos, né? Sérgio Sirley, são nossos amigos e frequentadores aqui, né? Joyce Godoy, é nossa frequentadora, tá sempre comentando, compartilhando também. Eduardo César do Rio de Janeiro. Ai, que gente. Nós estamos por tudo, galera. Sempre na escuta e comenta, interage também. Glênio dos Santos de Caxias do Sul, curtindo nossos vídeos direto. Marilena Ferreira de São Paulo. Que chique. Tudo muito chique, galera. Kelly Freitas, tá sempre curtindo nossas postagens. Padre Ranieri, de Governador Valadares, Minas Gerais. Um abraço pro senhor. Gislaine Nunes Teixeira, que é nossa frequentadora aqui também. E para Cris Klaus. Isso, né? a Barbie. Um beijão, Barbie. Um beijo. E para a professora Gladys, que está sempre com a gente conosco. Um beijo, Gladys. Um beijo, muito obrigado, pessoal. Isso nos motiva a sempre querer melhorar e sempre postar vídeos para todos vocês. E por favor, mandem sugestões de melhora pra gente, né? Estamos precisando sempre dos seus conselhos e suas dicas. Isso aí, feedbacks. E hoje nós vamos falar sobre reforma íntima, que é um tema que a gente, dentro da casa, a gente fala muito, que é um tema que não é muito fácil, assim, da gente aplicar, né? Difícil. Mas que é tão importante, de extrema importância para quem entra na doutrina. Eu acho que já é uma das primeiras coisas que se ouve falar, que é sobre a reforma íntima. E eu já vou começar com uma perguntinha, meninos. Qual é a maior dificuldade em dar o primeiro passo na reforma íntima? O que vocês acham, assim, na vida de vocês? Qual foi a maior dificuldade para dar esse primeiro passo na reforma íntima? Eu acho que assim, ó, eu penso que a gente se acomoda muito com nossos hábitos, né? Nosso dia a dia, os hábitos que a gente tem, que muitas vezes são hábitos que não são só danosos para nós, mas são muitas vezes danosos para as pessoas que convivem com a gente. Eu acho que tu se acomodar, que é o mais difícil, é tu sair da linha de conforto. Aí nisso entra, né, toda a questão até dos próprios vícios, por exemplo. Eu já tive um problema, agora também, vamos aqui, a gente está se abrindo para as pessoas. Eu tive um problema muito sério com cigarro, por exemplo. Eu fui um fumante, muitos anos. Fumei por quase 20 anos. E não me via, gente, não me via assim, parando de fumar. Entendeu? Para mim era cômodo. Tinha certas horas do dia, certas ocasiões que o cigarro era uma companhia para mim. Eu não conseguia me ver sem o cigarro. E aí, o que acontece? Saí da linha de conforto, né? Resolvi. Tentei parar algumas vezes e não consegui. Mais de uma vez, várias vezes. Eu acho que assim, no meu caso, a doutrina me ajudou muito nesse sentido. Eu acho que a oração... sabe que eu falo muito, né? A gente vai começar a atropelar aqui. Mas a gente vai entrar... E a oração, eu acho que foi do tanto que eu pedi, e a minha família também, né? Porque isso é uma preocupação de toda a família. Então, nessa pergunta que tu fez, eu vou me citar como esse mau hábito que eu tinha. Eu acho que tu sair da linha de conforto é uma das coisas mais difíceis. Eu acho que o primeiro passo é o mais difícil. É o mais. Até tu pedir ajuda, ou tu ler alguma coisa da casa espírita, ou o primeiro passo, tu sair daquilo ali, pra mim é o mais difícil, sabe? E a doutrina ela dá aquela direção pra gente, né? Porque imagina, a gente que tá fora, a gente acaba tendo nossos atos, e quando a gente vem com a doutrina, ela nos apresenta isso, essa ferramenta que é pra gente conseguir melhorar a si, né? A nós mesmos.
Então, o orgulho também é uma dificuldade. A gente sempre fala, não, eu sempre fui assim, eu vou ser assim. A gente acaba botando tijolos na nossa frente ali, impedindo a nossa evolução, sendo que não é bem assim. A gente sempre foi assim, mas não, a gente pode mudar, a gente pode buscar dentro de nós, e a doutrina ela dá essa direção pra gente. Isso, e dá um senso de responsabilidade, né? Isso. Que é o caso ali do Rogerinho, por exemplo. Tu vem pra casa espírita e aí a gente sabe o que acontece no nosso entorno quando a gente fuma, por exemplo, quando a gente usa bebida alcoólica. Isso vai dando uma responsabilidade de, poxa, eu tô lá toda semana. Eu não vou fazer essa mudança em mim. Eu preciso. É essencial, assim, por exemplo, tu começar a frequentar um lugar que te mostra o quanto esse hábito é danoso pra ti, né? E para as pessoas que estão em volta também, para a espiritualidade que está em volta de ti, né? Sim. Como tu atrai, por exemplo, a gente vai aprendendo aqui, frequentando, como a gente atrai energias negativas, espíritos obsessores que têm o mesmo vício, né? Não é só a saúde física, é a saúde espiritual também, né? Então é uma responsabilidade, é um compromisso, né? Não fugindo da pergunta, mas a gente, só de vir no centro espírita e começar a frequentar, já começa as mudanças, que nem a gente já falou nos vídeos passados. Só da gente frequentar, aquelas mudanças não são mais fáceis, elas já vão automaticamente, nossos hábitos em casa, a forma da gente conversar, falar, lidar com as outras pessoas, isso já vai mudando. E o que sobra é aquelas questões mais difíceis também, então aí que entra a reforma íntima, né? Pegar aquilo que pega no nosso calcanhar e realmente... E quando tu comete o erro, por tu frequentar, tu te questiona sobre o erro. Exatamente. Entendeu? Uma coisa que tu não fazia. Por exemplo, vamos dizer assim, uma coisa por exemplo, quando tu entra numa discussão, por exemplo, que tu se torna ofensivo para uma pessoa. Antes, daqui a pouco tu vira as costas e pra que azar? Não, daqui a pouco a gente conversa e se resolve. Agora não, tu pode até errar, mas tu vai ficar pensando. Me desculpa. Poxa, vai pedir desculpa, mesmo tu dando certo, né? Exatamente. Isso aí é uma coisa que eu aprendi. Eu prefiro estar sempre errado. Eu estando certo, pedir desculpa e estar bem com a pessoa, do que... É aquela velha frase, né? Prefere ser feliz ou prefere ter razão? Às vezes a gente precisa escolher, né? Claro que eu sou mulher, então a gente sempre tem razão. Já muda um pouquinho. Olha a cara do Fabi. Mano, Fabi, isso aí a gente vai... Isso não adianta. Sabe, a gente não pode discutir com ela sobre isso, porque ela tem razão. Gente, mas assim, ó, brincadeiras à parte. Quando a gente já consegue fazer uma mudança, o que acontece se a gente acaba recaindo? Se a gente acaba voltando para aquele vício ou para aquele sentimento danoso que a gente tinha, para aquela dificuldade que a gente precisava modificar? Na minha opinião, já antecipando para responder essa pergunta, se a gente recaiu, tentamos voltar o mais rápido possível para o caminho certinho, né? Mas não sei vocês ali no decorrer da caminhada de vocês, como é que vocês... Eu acho que nesse caso, quando a gente, que nem o Rogério falou antes, quando a gente tem a recaída, como a gente já tem o conhecimento, a gente já entende. Não, olha, eu tenho mecanismos, eu tenho formas de conseguir voltar atrás, de me redimir, de voltar, né? Então, volta 2 passos, mas... Ok, vai pra frente. Começa a voar, faz a E a questão do auto-perdão também. Auto-perdão. Eu errei aqui, mas passou. Errei, infelizmente, mas todo mundo erra. E vamos pra próxima. Se a gente não errasse, a gente não estava na Terra, né? Exatamente. A Terra é o planeta de provas e expiações. O nosso planeta aqui, a gente vai ter muito erro. Se a gente fosse perfeito, nós já tava lá com as asinhas, né? Isso que é evolução, né? Não se chama evolução, a gente está sempre tentando. E reconhecendo o erro, se corrige, né? Eu não fico pensando muito no que passou, sabe? Eu gosto muito de um exercício que eu faço comigo, assim. Eu gosto de pensar e me olhar como eu era antes e como eu tô agora, sabe? Isso aí deixa a gente também não ficar se martirizando pelo que já fez. Não vou conseguir. Até que peguei uma frase que eu adoro, que é do Chico, aquela famosa frase que eu acho que combina muito com o nosso momento agora, que é: você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode começar agora e fazer um novo fim.
É isso que eu penso. É daqui pra diante, entendeu? Então, nessa minha reforma íntima, que eu tenho milhões de coisas para me reformar internamente, eu vou errar muitas vezes. Mas você sabe que Sim. essa questão da gente não ficar preso ao passado, não só ao nosso passado, mas o passado daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Ah, mas eu tenho uma pendência com a fulana lá há mais de 10 anos. Gente, isso já passou, já foi. Esquece, perdoa, vira a página, vai pra próxima. É uma coisa que pesa dentro da gente. Ah, mas eu não perdoo, eu não esqueço. Beleza, só que É o orgulho. é o orgulho. Isso tá prejudicando a própria pessoa que não consegue exercitar ainda o perdão ou virar essa página. Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade em iniciar essa reforma íntima porque ficam muito presas aos seus erros do passado e aos erros das outras pessoas. Ah, mas o Rogerinho rachou comigo lá há 5 anos atrás. Bom, isso é com ele. Sim. Ele vai ter que pagar por isso. Mas agora as pessoas não têm que ficar presas nisso, entendeu? Eu acho que isso também é uma das dificuldades que a gente vê muito quando a gente conversa com o pessoal. E a gente também, dentro das nossas dificuldades, a gente tem essa dificuldade também, que é de viver o dia atual. Até a própria ansiedade que a gente tem, que é viver no futuro, também é uma dificuldade para a gente. É um obstáculo pra gente conseguir essa reforma íntima, porque eu tô dando um passinho ali pequeno, mas eu tô pensando, mas é tão pequeno, né? Vou deixar. Não vou dar esse passo. Ah, mas eu tenho tanta coisa pra fazer ainda, que nem o Rogerinho disse, eu tenho 1000 coisas pra modificar ainda. É muita coisa, então não vou modificar nada. Não, eu cansei só de pensar, Eu não vou vou fazer. Isso é a mesma coisa que tu, por exemplo, tu pensa assim, eu vou jogar uma lata no chão. É só Todo mundo melhor, é só uma. É só uma lata. E é a mesma coisa, né? E isso aí, fazendo um gancho. Fazendo um gancho. Primeiro de muitos. Muitos virão. Fazendo um gancho que tu falou sobre a questão do perdão, que eu acho tão importante. O que a outra pessoa pensa de ti não fere tanto quanto o que tu sente contra a outra pessoa. Tu tem que resolver os sentimentos em ti. Se tu chegou e pediu perdão eu muitas vi lendo sobre a doutrina interessantíssimos que falavam assim, eu não vou conseguir mais ser próximo daquela pessoa. Tudo bem, desde que tu não guarde rancor, desde que tu não guarde maus sentimentos, que tu não queira o mal dela, não tem problema, não precisa ter proximidade. Pode ficar cada um na sua. Isso acontece, né? Isso são fases, às vezes a gente tem uma amizade que as energias mudam. Daqui a pouco tu nem convive mais com aquelas pessoas. Isso é extremamente normal, isso vai acontecer. Sabe que desculpa, teve uma exposição aqui na casa, que eu até contei uma historinha, que o rapazinho chegou em casa ali, menino, criança, muito revoltado com o amiguinho da escola, e dizendo pro pai dele assim, eu quero que o Zeca fique doente, não consiga ir na escola, ele me humilhou, ele não é mais meu amigo. E aí o pai dele, um senhor simples, mas muito sábio, disse, eu quero que tu faça uma coisa pra mim. Tu vai lá no fundo do pátio, tu pega um saco de carvão que a gente tem, e tu fica mirando e atirando nas camisetas brancas que estão na cerca, estendidas. E aí, o gurizinho adorou, né? Porque criança gosta de tudo, né? E ele imaginou, pediu pra que ele imaginasse que aquelas camisetas brancas eram o amiguinho dele. E os pedacinhos de carvão eram as más energias que ele queria enviar para esse amiguinho. Ele ficou lá 1 hora tirando o carvão nas camisetas, terminando, ele disse que o pai dele já tá pronto. O pai dele foi lá olhar, como a camiseta estava longe, ele acabou não acertando muitos pedacinhos de carvão. Então ela estava suja, mas não completamente suja. Aí ele disse, agora tu sobe e te olha no espelho. O menininho foi se olhar, ele tava coberto de carvão, se sujou todo. Ele disse, isso é o que acontece quando tu guarda rancor, quando tu guarda mágoa, quando tu guarda algum sentimento negativo relacionado a outra pessoa. Acaba sobrando muito mais pra ti do que pra aquela pessoa que tá enviando, sabe? Essa história resume muito do que é isso aí, né? Do desejar, né? É o grande desafio que a gente vê todos os dias, né? Do ordinário como... E é um desafio diário. Porque quantas provas do dia tu recebe pra ver se tu tá melhorando ou não, né?
desde um trânsito, por exemplo. Né? Como é que tu é quando, por exemplo, dá uma fechada no trânsito, o que tu pensa, o que tu deseja? Isso tudo faz parte da reforma íntima, né? A reforma íntima não tá no macro, ela tá no micro, nas pequenas coisas, é no teu dia a dia, desde quando tu levanta até quando tu vai dormir. Tu acorda com barulho, uma coisa, já... não. Já levanta bem Já acaba o dia. E vou dizer, às vezes a gente recebe provações. Tu acorda e diz assim, hoje eu tô tão bem, né? Vamos mesmo também. Então, tu vai seguir bem. Primeira coisa já é bater o dedinho na quina do sofá ali, aí xinga toda a santidade. Porque às vezes a gente acha mesmo, eu venci essa dificuldade. Como o exemplo que o Rogerinho usou ali do cigarro, eu venci, eu nunca mais vou fumar. Não. Dá uma ansiedade, primeira coisa, sabe? Então a gente, às vezes, a gente é testado pra ver a nossa segurança mesmo. Será que mudou? Vamos ver se realmente que a gente já achou que já tinha passado. Exatamente. É uma coisa que eu sei que é uma coisa que eu mudei, mas que é uma coisa que eu vou ter que estar sempre vigilante. Uma tendênciazinha, né? Que tem que estar sempre... Orar e vigiar nesse caso. Eu pedi outra pergunta, Cristina. Isso faz... Agora o Fábio fazendo o gancho. Esse fiz um gancho da outra pergunta. Aí foi ele já. É que o autoconhecimento dói, né? E como que a gente lida com a frustração de reconhecer nossas imperfeições? Acho que essa aí é do que a gente... Eu acho que isso aí também é bem difícil. Né? Às vezes a gente não lida bem, né? Não. Porque assim como tem muitas pessoas que se autoelevam e se acham muito maravilhosas, tem pessoas que olham somente para as suas dificuldades. E aí isso causa uma dor tremenda. Tu nunca vai estar bem. Tu pode ter melhorado 1000 vezes, 1000 passos, assim, subir 10 degraus, mas eu vou olhar só para aqueles que eu não consegui subir. Isso realmente dá uma dor muito grande. Se as pessoas conseguissem se comparar mais, ia ser muito mais fácil, né? Isso que a gente comentou antes também, de tu se olhar pro passado e ver o que tu mudou e não só essas coisas ruins. Isso aí, Fabinho, isso aí ia ajudar tanto as pessoas. A gente sabe o quanto é difícil. Porque o psicológico da gente é muito diferente de pessoa para pessoa, né? Sim. Fica muito difícil, porque eu tenho esse benefício comigo, eu sou feliz por causa disso. Eu consigo me comparar com o Rogerinho de antigamente com o Rogerinho de agora. E isso é um exercício que eu acho que todos deveriam fazer. Eu acho que é tentar... Um desafio até, né? O pessoal quiser fazer agora. É um desafio bom para tentar e também acrescentar pequenas mudanças diárias, entendeu? Viu? E assim, o autoconhecimento dói, mas ao mesmo tempo, ele é muito importante para que a gente consiga pelo menos iniciar essa reforma íntima. Porque como que eu vou iniciar algo que eu não sei o que é? Sabe? Aonde eu tô errando? Por que às vezes acontecem coisas difíceis na nossa vida e a gente pergunta por que isso tá acontecendo? Aí passa por aquela aprovação, passa um tempinho, acontece de novo, a mesma coisa. Por que isso está acontecendo? Talvez aí falte um pouquinho de autoconhecimento. Poxa, se as mesmas coisas estão acontecendo repetidamente, é porque tu continua tendo a mesma atitude. Então, enquanto a gente não se autoconhecer, as coisas não vão mudar. Tem um exercício também que é bem difícil de fazer, a gente até conversou aqui nos nossos estudos, parar na frente do espelho, tentar se olhar, porque tem muita dificuldade, a gente tem dificuldade de se olhar no espelho, né, e olhar profundamente e tentar analisar. Olha para si e fala consigo mesmo. O que eu tô errando? O que aconteceu? Por que eu tô assim? É um desafio também do pessoal. Todo dia ele tentar fazer isso. E se tu olha para ti, tu gosta de ver, tu vê que tá tudo bem, perfeito. Mas tu vê, tu já tem uma dificuldade, tu sente uma vergonha, não consegue olhar para si, quer dizer que tem coisa para melhorar. Minha mãe fez isso comigo quando eu era pequeno, entendeu? Essa história é muito boa, porque quando eu era pequeno, eu era bem gordinho. Ainda sou, né? Tem coisas que não mudam, né, pessoal, com o tempo. E aí, a minha mãe vai dar risada. Aí eu tinha vergonha, por exemplo, de ir tinha uma festa da piscina dos colegas. Eu, vergonha de ir, né? Eu tô na frente dele, porque eu bem gordinho. Olha aqui, tu é lindo, diz ela pra mim. Como é que convence, né? Mas é verdade, gente. Ele é perfeito, a gente é perfeito, né? A gente tem tudo em dia. Tem tudo, a gente né? enxerga, a gente tem 2 braços, tem 2 pernas. Mas eu não fui na festinha. Falei. Valeu essa prova. Mas eu aprendi que hoje eu sou perfeito, eu sou feliz. A gente tem que ser feliz como a gente é.
Entendeu? Claro, isso era coisa de criança, Mas adolescente. ela te ensinou a sintonizar como lado positivo. E Com isso certeza. também é Foi- uma coisa muito importante na reforma íntima, a gente se manter vigilante e estar sempre sintonizado Uhum. com o que é positivo. E aí o que que acontece? Existem práticas do nosso dia a dia que facilitam a gente a se manter vigilante, a se manter conectado com a positividade. Como Uhum. vocês, quais as práticas que vocês usam? Eu particularmente eu escuto música e eu olho muito as palestras da Maísa e Braga. Eu também. Eu, inclusive, né, indico para todo mundo. E nós, em Muito. casa, nós assistimos novelas espíritas, que também é algo que facilita muito pra gente. As próprias exposições aqui da casa, que agora tem todas disponíveis na internet, sempre tem um... As obras ali também, o livro, É, tem o livro de oração, a própria oração. No trabalho eu tenho um evangelho de bolso, boto do lado da minha mesa, ali na mesa. Sempre tem, aconteceu alguma coisa. Já pego, já leio, já abro ali, vejo se tem alguma coisa acontecendo. Faço uma oração, tenho essas orações aqui na capinha do celular, deixo ali. Qualquer momento faço uma oração. eu gosto. Paro para refletir. Se precisar, vou ao banheiro, fico sozinho, respiro, Sempre analisa. Às vezes não se estressa no trabalho, em casa. Para um pouco, relaxa. E isso já é autoconhecimento. É. Tu vê assim, poxa, Importante. eu há 5 minutos atrás eu tava bem. Aí veio algum colega de trabalho, deu algum estresse ali, eu já comecei a baixar a vibração. Então, isso é autoconhecimento. Isso são formas de se blindar disso, né? E outra coisa... Ah, desculpa, Fabinho. Não, é que o mal vem, então tu bota uma oração, bota o evangelho, bota uma música. Tô trabalhando, não tô fazendo no computador de alguma coisa, tô fazendo um trabalho manual, coloca uma música boa, coloca uma série pra ver. E pedir ajuda. Eu acho tão importante a oração para pedir ajuda. Eu, por exemplo, o que eu não tenho me feito muito bem é a oração logo que eu acordo. Eu faço deitado, antes de levantar. Peço para a espiritualidade, para o meu mentor, para Deus, me ajudar no meu dia, para que esse meu dia transcorra na maior normalidade, para que eu sobreponha minhas imperfeições Sim. e corrija. Pode ter certeza que vai estar sendo aprendido, né? Com certeza, Esses decoração, você vai ser atendido. Esses tempos até teve uma mensagem aqui na casa que falava que a gente deve orar com a mesma frequência que a gente bebe água. Então, assim, ó, a gente bebe água porque o nosso corpo precisa se hidratar. E a gente ora porque a gente precisa daquela vigilância, do orar e vigiar, para que a gente sempre esteja tranquilo, sem aqueles pesos desnecessários que a gente acaba pegando durante o dia. Pega Porque, de tudo que é lugar. imagina, às vezes a gente acorda e ora, tá lá levinho, e vai saindo, e vai arrecadando. Quando a gente olha, a gente já tá Olhando pra baixo. já tá corcunda com aquela quantidade enorme de pesos que a gente pegou durante o nosso dia. Me estressei aqui, me estressei no trânsito, fui fazer comida, minha comida queimou, e aí a gente vai uma atrás da outra, assim, ó, se a gente não vigia, quando a gente vê, a gente acaba realmente se perdendo, Estava sabe? pensando também um ponto interessante, que é pro autoconhecimento também, que está totalmente ligado com a reforma íntima. Na oração, às vezes a gente acha, não, eu vou pegar um texto do Pai Nosso ali, decorado, eu vou ler. Pessoal, a oração não precisa ser um texto decorado, ela pode ser simplesmente uma conversa com Deus. E que nem eu já falei aqui outras vezes, se for de oração e for um pedido, sejam sinceros nos seus pedidos e converse com Deus. Aí sim Pedir vai os ser deveres, bonito. né? Uma coisa que uma vez eu vi, eu acho que foi até um padre que viu na TV, que disse assim, onde é que tu ouve a voz de Deus? É no silêncio, né? Não, e com isso, É no tu silêncio que conversando, quanto mais tu conversa. conversa com Deus, mais tu vai se autoconhecer. Tu vai conseguir falar e tu vai se abrir mais, e quando vê as coisas vão E a surgindo. própria, e assim, ó, o que eu vejo? E eu tô vendo por mim, eu tô dando esse exemplo porque como a espiritualidade, como a gente vai mudando, a gente vai mudando o nosso ambiente que a gente frequenta também, Meu Deus. né? Automaticamente tem alguns ambientes que tu já não vai mais, a espiritualidade te encaminha pra te estar com As amizades, as né, amizades, ciclo, vai tudo mudando tudo, né? E é normal. A gente acaba não achando mais graça, né? Às vezes tem ambientes ou tem pessoas que a gente convivia e que a gente gostava muito, mas agora a gente vai e já fica... pois é, né? Já não é a mesma coisa. Conta uma piada, tu já não acha tanta graça. Muda. E aí a gente acaba ouvindo, mas tu mudou, né? Tu tá chata agora, tu não acha graça de nada. Mas na realidade não é, porque, por exemplo, a gente
quando a câmera não tá ligada, a gente brinca bastante Brinca muito. aqui, a gente fala, dá bastante risada. Então, não é que a gente ficou sisudo, que a gente ficou mais sério. É que, na realidade, só mudou a energia. Aquelas brincadeiras, aqueles lugares e talvez aquelas pessoas hoje não condizem com a vibração que a gente está nesse momento, sabe? Não, e como a gente se sente bem de estar aqui, né? Porque eu acho tão legal, assim, essa coisa que a gente vem, às vezes, num grupo de estudo, todo mundo tá aqui, se abraça, todo mundo daqui quer o bem de todo mundo. A gente tem que estar com pessoas que nos elevem E como a espiritual. gente sai bem também, né? Muito. Os frequentadores que estão vendo, pode ter certeza, às vezes chega no passe meio mal, né? Mas na saída é certo. E os próprios frequentadores, a gente acaba formando uma amizade, todo mundo já se conhece, já chega, abraça um, já chega... Então, assim, ó, isso aí, pessoal, é uma dica, é cuidar os ambientes que vocês vão frequentar para lhes ajudar nessa reforma íntima. Para não atrasar, né? Acaba É. atrasando. Mas cada um tem seu tempo, não adianta, né? Isso aí é uma coisa que vai um passinho de cada vez, né? É de degrauzinho em degrauzinho. Isso. E assim, ó, falando em degrauzinho, até que ponto essas nossas pequenas vitórias, esses pequenos controles das más inclinações são importantes, acrescentam um valor espiritual para nós. Na verdade, a gente veio aqui para essas pequenas vitórias, né? Então, Por mais espiritualmente, pequenas que sejam, eu acho que elas têm que ser comemoradas, na verdade. Não, com certeza, né? Com certeza, não importa o tamanho, né? A comemoração tem que vir, porque às vezes a gente pode estar buscando essa vitória há muitas encarnações, e quando foi nessa que a gente conseguiu, né? Entendeu? A gente não sabe quando é que, desde quando que a gente está Às vezes lá essa atrás ela é grave, ela vai diminuindo, mas a gente não passa, vai diminuindo, né? Passa a vida, chega agora, a gente finalmente. Consegui. E já tá mais leve, e a gente não tem aquela vitória, mas. Porque essa é a impressão que tem. É bem isso aí. Tipo isso, né? E outra coisa, se nós vamos corrigir aqui, na próxima nós vamos ter que corrigir. Independente do tempo que levar. Porque a gente tá. Nós estamos buscando a perfeição, né? Exatamente. Não, ali não sabe quanto tempo vai levar. Nós estamos querendo chegar perto do nosso governador ali, né? Então, é eles que nós temos que seguir. Com certeza não vai ser, né? Mas a gente tá no caminho. O que eu fico feliz? Porque eu sei que a gente tá no Que caminho. bom que a gente sabe o caminho. Exatamente. E a gente tem que E que bom que, por menor que seja esse passinho, que bom que a gente conseguiu melhorar nessa já, né? Aquele mínimo passo que seja. Foi pequenininho, mas foi meu, né? Uma vez eu li que nem tava falando isso, que pra espiritualidade as pequenas vitórias são comemoradas lá em cima como se fosse final da Copa do Mundo. Exatamente, porque em determinados momentos a gente pode não ter tido essas vitórias, a gente pode ter ido muito mal, só a derrota. Quanto tempo que o teu mentor tá esperando pra ter essa vitória? Quanto tempo? Ali sofrendo, lá de novo, não aprendi, a gente ali batendo. Aí é difícil, né? Eu acho que eu dou um pouco de trabalho. Bem, olha, eu tô dando menos do que eu já dei, mas eu já dei muito trabalho também. E já melhorou, né? Melhorar. Já é um passinho da reforma íntima. É um passinho já. Eu acho que ele tá descansando assim 2 horas por semana agora. Antes ele não tinha descanso. E a reforma íntima, ela aproxima a gente do que é o verdadeiro espírito. Que conhece o verdadeiro espírita pela sua capacidade de tentativa de domar as suas más tendências, digamos assim, né? Então, nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta. Então, o que a gente sempre aprende, ouve aqui dentro da casa espírita, é que a gente sabe muitas vezes o que precisa mudar, a gente precisa ser mais caridoso, a gente precisa ser mais amoroso com as pessoas, e algumas coisas internas nossas, cada um tem a sua própria dificuldade, a gente sabe que tem que modificar. Se a gente está tentando, já é um grande passo. Então, por menor que seja, eu vou tentar uma dificuldade pequena, vou tentar não falar palavrão. Sim. Por exemplo, meu Deus, imagina, já é uma tentativa, já é uma busca, já é eu tô tentando melhorar, então, meu Deus, tem que ser comemorado. Isso já é uma grande coisa, não é? Não é uma pequena coisa. E como é importante, agora eu tava pensando também como essas melhoras vão refletir nas pessoas que são dependentes da gente, né? Exato. Como tua reforma íntima vai ajudar na reforma íntima dos teus filhos, por exemplo. Isso era uma outra questão que eu ia fazer. Mas que é como... O gancho daí já foi... Pegando gancho.
Como a reforma íntima e individual contribui para a transformação moral da sociedade como um todo. Então, é o que falou. Cortamos já. Acendeu uma luzinha aqui. Ah, olha ali, ó, deu uma melhoradinha. Quem sabe eu vou seguir o exemplo dela. É a questão do palavrão, o exemplo que eu dei agora. Quando tu é muito acostumado e tu para, às vezes isso dá um choque nas pessoas que estão conversando contigo. Nossa, a luta é diferente. A pessoa até perde o interesse em ti, muitas vezes. Então, às vezes, pelo E mesmo. tu começa a notar. Por isso que muitas vezes a gente acaba afastando das pessoas, como o Fábio falou. Porque, como o exemplo que eu dei do palavrão, a gente acaba notando mais. Ah, mas o Rogerinho fala muito palavrão. Aí tu vai, Rogerinho, quem sabe... Dá uma seguradinha. Dá uma seguradinha. Se o Rogerinho não for pra esse lado, talvez aconteça um distanciamento, Sim. sabe? Mas isso aí, eu acho que a gente influencia muitas pessoas através do nosso exemplo. Sim. E isso é uma bandeira que a gente levanta muito aqui. Principalmente os espíritos dependentes da gente. Exatamente. Porque- Isso é uma bandeira que a gente sempre levanta aqui. Porque às vezes a gente consegue ver muito o que as outras pessoas têm que modificar. O Highlander tem que aparecer mais na câmera. O Highlander ele é muito tímido. Vocês não estão vendo, mas ele tá ali Ele vermelho. tá ali fazendo uma careta pra nós. Mas essa é uma dificuldade dele. Aí a gente consegue reparar nisso, mas eu não consigo reparar na minha própria dificuldade. É mais fácil ver dos outros. É mais fácil. Então, o que acontece? Quando tu para de olhar pro outro e apontar o que o outro tem que mudar, e tu muda dentro de ti, acaba, através de teu exemplo, muitas vezes conseguindo essa mudança do teu irmão, sem tu precisar falar nada. Sem insistência. Sem insistência, sem tu se comprometer, sem tu acrescentar alguma dívida ali pra tua encarnação. A gente tem que prestar mais atenção no nosso ponto de melhoria, não no ponto de melhoria dos outros, sabe? Eu acho que... O exemplo arrasta, né? Exatamente, é igual com criança, o exemplo arrasta. A transformação na sociedade é se cada um fizesse a sua parte, né? Que nem a gente fala com tudo. Até naquela questão do lixo, se todo mundo guardasse seu lixo, ia ser perfeito. Exato. Com certeza. Todo mundo cuidasse de si mesmo, a sociedade ia ser... E não aí é- já teria evoluído muito mais. E não é pouco que você vai fazer. Não. Tem que pensar nisso. Não é pouco. É essencial. A pequena mudança é essencial para ti, para as pessoas que convivem contigo, para a sociedade, para o teu espírito, para a tua evolução espiritual, para o teu desencarne depois, É que para a tua reencarnação. o mínimo que se faz já é muito mais do que muita gente está fazendo. Muito mais. Então, talvez ali, que é o que a gente fala do evangelho. O evangelho acende uma lâmpada lá em casa, né? Tu faz o evangelho na tua casa, acende outra. Quando a gente vê, tem várias lâmpadas acesas. E E aí essa... na cidade de cima, né? Uma escuridão, cada um começa a ligar as luzes. e aquela coisa linda, assim. Exatamente. E aí eu acho que a gente pensa assim, nossa, a minha reforma íntima individual não vai mudar nada na vida das outras pessoas, da gente que pensa. Porque muitas vezes as pessoas notam muita coisa que a gente não sabe que está transparecendo, sabe? E isso até eu tenho notado bastante ali com a questão das nossas publicações, dos vídeos ali. Muito legal ver o contato. A gente recebe alguns feedbacks que a gente não tinha notado, sabe? Alguns trejeitos que a gente nem tinha notado que tinha feito. Então as pessoas notam a gente. Então qualquer mudança que a gente fizer, a gente pode acabar influenciando uma pessoa. Sim. E uma pessoa que a gente conseguir influenciar positivamente já é grande ganho coisa. enorme, né? E negativamente também, né, gente? Sim. A recíproca é verdadeira. Que Então, vai ser cobrado de alguma forma de Deus o livre a gente influenciar alguém negativamente. Tu vai ser Isso cobrado. acaba causando ali alguma coisa ali pra gente ter que pagar posteriormente. Resgatar. Mais um obstáculo. Aí é descer um degrauzinho em vez de subir. Então essas são algumas das dificuldades em relação à reforma íntima. Normalmente aqui dentro do centro espírita, a gente sempre conversa com os irmãos que estão chegando na casa, para que Apresentar também. apresentar a doutrina. Para quem está começando, eu não sei nem por onde começar. Começa fazendo uma autoanálise. Eu vou me olhar no espelho, como o Fábio falou, e eu vou conversar comigo.
vou ver o que eu preciso modificar, o que as pessoas à minha volta muitas vezes falam a meu respeito e que às vezes eu não dou bola, eu deixo pra lá. Olhar um pouquinho mais em como a gente se sente. Poxa, eu tive uma atitude hoje que me fez sentir mal. Não vou fazer mais. Porque a gente tem uma bússola dentro de nós mesmos, que é a nossa consciência. Poxa, se eu faço uma coisa que me dá uma sensação boa, é esse caminho que eu devo ir. Se eu faço uma coisa que não me dá uma boa sensação, que me deixa com aquele peso, com aquela sensação de que eu fiz errado, é porque ali eu preciso modificar o rumo, não é bem por aí. Então, se não sabe por onde começar, começa com a observação. O que me faz bem, o que não me faz bem, quais são aquelas pequenas coisinhas que eu tô deixando há tempos, eu vou mudar, uma hora dessa eu vou mudar. E outra dica, né, Lu, é o pessoal como fazer o atendimento fraterno aqui também. Exatamente. O atendimento fraterno é um atendimento que a casa oferece, aqui lá de Fabiano, mas eu sei que tem quase todas as casas espíritas, tem muita gente de fora de Cachoeira assistindo, tem muitas casas, quase todas as casas espíritas oferecem. É um atendimento psicológico com a base do evangelho. Então, tu vai ter um atendimento ali que tu pode trazer as suas tendências, as más tendências ali, ou os hábitos que tu quer mudar na tua vida, que a pessoa que tá ali vai com certeza vai te ajudar muito. Sozinho, né? Com uma privacidade. Então, tu vai conversar com uma das trabalhadoras ou trabalhadores da casa, expor as dificuldades, e aí, de repente, ali tu já abre um leque de caminhos, sabe? Te dá uma luz, né? Às vezes só da gente falar, só da gente expor as nossas dificuldades, a gente já começa a abrir novas oportunidades, abrir novos caminhos, né? Então, realmente, é perfeito. O atendimento fraterno é uma excelente alternativa aqui que a gente também não tem tem em casa. problema nenhum se a pessoa não sentir a vontade e quiser procurar um psicólogo. Exato. Ótimo. Não, com certeza. Longe disso, né? A gente não tá Psicólogo é maravilhoso. Ela anda junto com o espiritismo. Exato. O atendimento fraterno, que nem eu digo assim, não é terapia, mas é terapêutico, né? Pra quem tá chegando na casa espírita, é muito bacana porque elas te apresentam ali todos os que o a leque casa de oferece. opções, o que a casa te oferece, como pode se harmonizar em casa. Então é uma conversa muito bacana que aqui na casa funciona nas terças-feiras. Então chegar aqui, conversar com a Iselda, com a Janice e quem tiver com o Highlander, né? Com o Highlander também, que vocês ainda não conhecem, mas logo a gente vai fazer ele aparecer aqui. O nosso pequeno mentor digital. Mentor júnior. E acredito que seria isso hoje. Eu quero só ler uma coisinha assim que é bem um resumo do que a gente falou hoje, que é uma passagem do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec, né, que é da nossa doutrina aqui, que é do item 4 do Homem de Bem. Ele resume bem o que a gente falou hoje sobre o que é a reforma íntima, tá? Então, o que ele quer dizer? O verdadeiro homem de bem é que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Sabe que todas as falhas de que se corrige são vitórias que ganha sobre si mesmo. Que as suas vitórias sobre as mais inclinações lhe dão mais valor perante a Deus. Ou seja, resumiu tudo que a gente falou. Allan Kardec, sempre muito sábio. Quem quiser pular somente para essa última página, fazendo um gancho aí. Então, pessoal, muito obrigada para quem ficou até o final desse vídeo. Nos mandem perguntas, nos mandem temas, nos mandem sugestões do que a gente pode melhorar. Que feedback a gente gosta vocês são importantíssimo. Deem seu feedback, mandem muitas mensagens, conversem com a gente aqui nos corredores do Centro Espírita, compartilhem com seus amigos, com seus familiares. Se gostarem, deixe seu joinha ali pra gente. E muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. Encerrar, eu já ia... Pessoal.